Oi gente, bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero mostrar para vocês que eu não uso mais nenhuma ferramenta adicional para criar gráficos e utilizar aqui no meu workspace no Notion. Eu simplesmente agora posso criar quantos gráficos eu quiser com essa visualização, com algumas opções de personalização. Vou mostrar para vocês como eu configurei esses gráficos e vocês vão poder simplesmente copiar a estrutura e adaptar aí de acordo com a sua necessidade. Para isso a gente vai utilizar o bloco código e aqui onde vocês estão vendo JavaScript, vocês vão alterar para Marmade, que é uma ferramenta de diagramação e geração de gráficos baseada em JavaScript, mas que utiliza uma escrita mais simples, inspirada em Markdown, E o Markdown a gente já conhece, até mesmo no WhatsApp vocês devem utilizar, como por exemplo aqui eu escrevo uma palavra e quero, por exemplo, deixá-la em negrito, então a gente coloca essa palavra entre dois asteriscos, Se eu quiser que ela fique em itálico, eu coloco também aqui entre um asterisco. Então é uma linguagem de marcação que permite que a gente faça a formatação de texto de forma simples e rápida. Então a gente vai utilizar esse Marmade. Vou compartilhar com vocês também a documentação para que vocês possam se inspirar, colocar a mão na massa também. Mas a estrutura que eu vou mostrar aqui vai focar tanto na construção de gráficos de pizza quanto de gráficos de colunas, Vocês viram ali que tem até uma variação com uma linha, então a gente consegue fazer isso de forma bem simples. E para que a gente comece a configurar o nosso primeiro gráfico de pizza, a gente precisa utilizar aqui o comando py, E aí a linguagem já reconhece que a gente vai estruturar aqui um gráfico de pizza, E a ideia é que a gente possa aqui listar as categorias que a gente vai querer dividir aqui essa área. Então, se você quiser, por exemplo, uma representação visual das suas fontes de receitas do mês de março, por exemplo. Então, entre aspas, você vai colocar o título dessa fonte. Então, por exemplo, salário. E aí eu posso aqui com os dois pontos identificar o valor que eu recebi nessa categoria. Uma outra categoria foi uma renda extra. Então eu posso também identificar entre aspas, E depois dos dois pontos eu consigo aqui identificar o valor. Então eu fiz aqui, por exemplo, 1.200 em renda extra. E aí a gente já consegue visualizar o nosso gráfico se formando, É interessante a gente também colocar um título nesse gráfico, Então eu vou colocar aqui, title, e aí o que eu escrever depois já vai ser identificado como título do gráfico. Então, fontes de receita, março 2024, por exemplo. E a gente pode criar quantas categorias a gente quiser, sempre identificando-as entre aspas. E a gente pode então evoluir essa ideia personalizando esse gráfico, Ele está aqui num modelo padrão, Sem nenhuma personalização, ele já vai sendo criado com essas escalas de cinza. Então, primeiramente, a legenda seria interessante ter esse valor que eu identifiquei aqui. Então, eu vou colocar aqui ao lado da identificação do gráfico, show data. E aí, ele coloca essas informações também na legenda, Eu posso colocar aqui entre parênteses para que eu possa destacar que é em reais, Então, esse comando permite que eu possa aqui personalizar as cores, Quando eu coloquei aqui como tema o tema padrão, default, a gente já vê aqui uma mudança nas cores, mas a gente também tem outros temas. Então, entre essas aspas simples, eu posso substituir aqui default por dark, por exemplo, forest, que vai trazer esses tons de verde, esse tema mais neutro, que é o que a gente tinha, e um tema que a gente pode personalizar, que é esse tema base. Então, a partir dele, a gente consegue aqui colocar uma vírgula, adicionar aqui esse fator para que a gente tenha um tema variável. Então, a gente vai seguir aqui com os dois pontos e abrir duas chaves para aqui dentro identificar cada uma dessas áreas e determinar uma cor, que a gente inclusive consegue utilizar o código hexadecimal das cores. E a gente vai identificar cada área como py e um número. Então, py1, a gente vai aqui dar dois pontos e entre aspas simples a gente vai colocar o código da cor. Então aqui eu sigo separando por vírgula, agora identificando mais uma área, agora a área 2, e também descrevendo entre aspas simples o código da cor. Eu também posso colocar aqui o nome da cor em inglês. E a gente pode até parar por aqui e deixar a outra área nessa cor padrão, mas eu vou também identificá-la para que a gente possa personalizá-la com facilidade posteriormente. E utilizando
esse mesmo código, basicamente, vou colar aqui embaixo e vou tirar essa parte aqui das variáveis, a gente também pode alterar a fonte, né, dos dados aqui do gráfico. Então, vou deixar aqui, por exemplo, default, e vou identificar que eu quero alterar a fonte utilizando aqui fonte family, entre aspas simples, e depois de 2 pontos colocar aqui qual é a fonte que eu quero. Eu posso colocar, por exemplo, também utilizando aspas simples, Arial, ou ainda monospace. Essa forma de criar gráficos, ela não está conectada à minha database, então eu vou precisar inserir esses dados aqui manualmente. Então, por exemplo, um dado que eu atualizo uma vez no mês, que é a quantidade de inscritos, né, de novos inscritos por mês aqui no canal, por exemplo. É interessante para mim tanto atualizar a minha database quanto atualizar aqui o gráfico. Então, eu posso deixar essa visualização lá perto da minha database, onde eu vou adicionar essas informações, e assim esse código vai ser necessário apenas quando eu for atualizar o meu gráfico. Aqui eu estou dividindo a minha área entre a parte do código e a da representação. Por isso a gente tem aqui essa opção dividir, mas eu posso visualizar só o código ou só a prévia. Então, utilizando essa visualização, né, esse bloco que eu vou poder aqui mover, deixar ao lado da minha database, por exemplo, que vai permitir que eu tenha aqui gráficos na minha área de trabalho no Notion. E para configurar um gráfico de colunas, a gente vai utilizar aqui também o bloco do tipo código, já selecionado aqui Mermaid. Então, primeiramente, né, esse tipo de gráfico ele é identificado pelo termo XYChart beta. Então, bora lá, o título vai ser inscritos por mês, e aí eu preciso colocá-los entre aspas. Então, aqui, novos inscritos. Então, a ideia é que no meu eixo X eu tenha os meses e no meu eixo Y eu tenha valores ali para identificar essa quantidade. Então, para configurar os valores do eixo X, eu vou identificar aqui o eixo, né, dessa forma e vou aqui entre colchetes inserir os elementos. Então, janeiro, fevereiro, e vou separar por vírgula. Vou deixar até junto. Então, no eixo Y, que eu vou chamar da mesma forma, a gente vai ter valores, por exemplo, de 100 até 1000. Então, se a gente quiser um gráfico de colunas, a gente vai colocar esses valores dentro aqui do colchetes de barra. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, um valor para janeiro, um valor para fevereiro, outro para março. E para os meses que eu ainda não tenho essa informação, eu vou deixar aqui 0. E se eu quiser a representação em linha, eu vou copiar isso aqui, ó, e o comando vai ser line. Aí a linha vai até acompanhar, né? Então eu posso ter os dois ao mesmo tempo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um título, né, para esse meu eixo Y, uma legenda. Eu vou colocar logo após aqui da identificação do eixo, entre aspas, e no eixo Y, também entre aspas, vou colocar aqui meses. Então aqui a gente tem as áreas, enquanto aqui a gente vai ter a barra ou a coluna, e a gente precisa criar elementos, né, no eixo X e também no eixo Y. Então essa estrutura que vocês podem copiar e colar e simplesmente adaptar, né, para o exemplo de vocês. Tanto é que para personalizar esse gráfico eu vou copiar aqui lá da documentação as opções. Por exemplo, aqui, ó, vou copiar tudo que tem aqui em cima. Vocês podem copiar também diretamente, né, o código completo. E vou colar aqui em cima também. Pronto. Então aqui a gente consegue configurar a largura do gráfico e a altura. Então deixei ele quadradinho, né? E aqui a gente consegue identificar a cor do título, que a gente pode também deixar, né, com o nome. E eu ainda posso identificar aqui a cor do background do gráfico. Então escrevendo da mesma forma, 2 pontos e entre aspas, eu vou colocar aqui, por exemplo, cinza, amarelo. Então, se não quiser alterar, deixa sem, né? E dessa forma a gente já consegue ter um resultado interessante. E para que a gente possa alterar a cor das barras, né, aqui das colunas do nosso gráfico, a gente vai utilizar um comando também parecido com o que a gente fez lá no gráfico de pizza. Vou colocar aqui no finalzinho. E aqui eu consigo alterar a cor. Eu posso tanto colocar o nome, né, quanto o código da cor. Então é só copiar isso aqui e configurar. E esse gráfico eu só vou precisar de um novo, né, no próximo ano. Então eu vou poder duplicar esse bloco
e também fazer as edições necessárias. Então, por enquanto, vai estar zerado, né? E depois só personalizar. Eu vou deixar o link dessa página, né, da documentação, para que vocês possam entender um pouco mais sobre Marmade, né? Vocês podem traduzir a página, né, e copiar esses exemplos e ir testando lá no Notion utilizando o bloco código. Aí aqui ao lado a gente tem a opção do gráfico de pizza, né? E também aqui embaixo o nosso gráfico aqui de colunas, né, utilizando eixos X e Y. E a partir disso eu vou trazer para vocês também um vídeo mostrando como a gente pode criar fluxogramas e mapas mentais também utilizando esse bloco código no Notion. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se esse conteúdo foi útil, se foi, curte e se inscreve para mais. Até o próximo vídeo.